Amigos, vamos falar na aula de hoje sobre as propriedades coligativas das soluções. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos ver agora, nós vamos ver duas dessas propriedades coligativas. E numa próxima aula, vamos ver mais duas para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Para melhorar o seu entendimento. Então, acompanhe comigo. O que são propriedades coligativas das soluções? São propriedades que vão aparecer quando a gente coloca um soluto não volátil em um solvente. Ah, professor, não entendi. Explique melhor. Vamos lá. Se você tem um recipiente contendo água e você coloca açúcar ou você coloca sal de cozinha, por exemplo, essas propriedades vão surgir a partir do momento que você inseriu esses solutos no solvente, né? Os solutos podem ser o sal ou o açúcar, e o solvente a que a gente está se referindo é a água. Então, vamos ver quais são essas propriedades que vão aparecer quando a gente realiza essa inserção. Nós temos a tonoscopia ou tonometria, que é a diminuição da pressão de vapor. Nós temos a ebulioscopia ou ebuliometria, que é o aumento do ponto de ebulição. Nós temos a crioscopia ou criometria, que é a diminuição da temperatura de congelamento. E nós vamos ter a osmoscopia ou osmometria, que é o aumento da pressão osmótica. Perceba o seguinte, que duas dessas propriedades são de diminuição. Ó. Você percebe aqui que a tonoscopia é de diminuição e a crioscopia também. E duas dessas propriedades são de aumento. Você tem aqui ó, a ebulioscopia, que é de aumento, e nós temos a osmoscopia, que também é de aumento. Então, fica aí uma dica bacana para você memorizar. Duas são de diminuição e duas são de aumento. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre pressão máxima de vapor, né? Para ter um entendimento mais completo sobre esse assunto, você precisa saber o que é pressão máxima de vapor ou simplesmente pressão de vapor. Então, imagine o seguinte, que nós temos um recipiente contendo água e que a esse recipiente nós temos um manômetro, certo? Inicialmente, como a água não começou a evaporar, esse manômetro indica 0 milímetro de mercúrio e nós temos que o sistema está a 20 graus Celsius, certo? A temperatura do sistema. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Uma parte dessa água vai para o estado de vapor, porém, a parte que foi para o estado de vapor também vai condensar, também vai virar líquida novamente. E vai chegar um ponto em que o número de moléculas que condensa vai ser igual ao número de moléculas que evapora. E quando o número de moléculas que evapora for igual ao número de moléculas que condensa, né, a recíproca é verdadeira, nós dizemos que nós temos um equilíbrio dinâmico entre a água e o seu vapor. E a pressão que o vapor exerce, né, aqui nesse sistema é o que a gente chama de pressão de vapor. E por que que ela é máxima? Porque uma vez que isso aqui atingiu o equilíbrio químico, o número de moléculas aqui, ó, que vão para o estado de vapor se torna constante. Se o número de moléculas no estado de vapor se torna constante, isso significa que não tem como se atingir um valor maior. Por isso que a gente chama de pressão máxima de vapor. Então, só para a gente definir, é a pressão máxima exercida por um vapor quando ele está em equilíbrio dinâmico com o seu líquido. Lembrando, estar em equilíbrio dinâmico significa que o mesmo número de moléculas evaporadas é o de moléculas condensadas, né? Que voltam a ser líquidos novamente. Beleza? Vamos em frente. Quais são os fatores que influenciam nessa pressão máxima de vapor? Certo? Eu vou falar o fator e a gente vai depois ver se ele se relaciona diretamente ou inversamente proporcional com a pressão máxima de vapor. Então, o primeiro é a temperatura, depois temos a volatilidade, depois o ponto de ebulição, depois a massa molar e em seguida a intensidade das interações intermoleculares. Então, vamos analisar agora aqui a temperatura. A temperatura ela é diretamente proporcional à pressão máxima de vapor. Por que isso? Porque quando você aumenta a temperatura, né, de um sistema, mais moléculas, consequentemente, irão para o estado de vapor.
E se mais moléculas irão para o estado de vapor, maior será a pressão que esse vapor exerce no sistema em questão. Por isso que são diretamente proporcionais. A volatilidade. A volatilidade também é diretamente proporcional à pressão máxima de vapor. E para quem não lembra, volatilidade é a tendência que um líquido possui de ir para o estado de vapor. Então, se um líquido tem uma tendência muito grande de ir para o estado de vapor, mais moléculas no estado de vapor a gente vai ter, consequentemente vai ser maior a pressão que essas moléculas, que esse vapor vai exercer sobre o sistema. Então, a volatilidade também é diretamente proporcional à pressão de vapor. Ponto de ebulição. Já o ponto de ebulição é uma grandeza inversa à pressão máxima de vapor. Porque, veja, quanto maior for o ponto de ebulição, mais difícil será, né? Concorda? Ponto de ebulição, para quem não lembra, é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, né? O estado de vapor. Então, o ponto de ebulição ele é inverso à pressão de vapor. Por que isso ocorre? Ocorre porque quanto mais difícil for de você levar a molécula para o estado de vapor, menos vapor a gente vai ter, né, no momento do equilíbrio, e se tem menos vapor, menor vai ser a pressão que o vapor exerce nesse sistema. A massa molar. A massa molar também é inversamente proporcional, porque quanto maior for a massa molar, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, se você tem uma grande massa molar, também é mais difícil das moléculas irem para o estado de vapor, consequentemente, a gente terá menos vapor e menor será a pressão que esse vapor exerce. Já a intensidade das interações intermoleculares também vai ser inverso. Perceba, é muito intuitivo. Se você tem uma forte interação entre as moléculas, mais difícil será de romper essa interação. Se é mais difícil de romper essa interação, vai ser mais difícil colocar a molécula para o estado de vapor. Então, se é mais difícil colocar a molécula para o estado de vapor, menos moléculas a gente vai ter no estado de vapor e menor será a pressão que esse vapor exerce no sistema. Está vendo como é intuitivo? Muito simples, muito bobinho isso aqui, certo? Vamos agora à primeira propriedade coligativa propriamente dita, né, que é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? É a diminuição da pressão de vapor de um líquido, né, quando a gente coloca um soluto não volátil sobre esse líquido, por exemplo, sal de cozinha na água. Perceba aqui no esquema. A gente tem aqui, ó, água pura, tudo bem? Se estabeleceu aqui o equilíbrio, né? Perceba que a temperatura influencia no processo, por isso que a gente está sempre mostrando qual o valor da pressão de vapor e da temperatura. Aí a gente coloca 5 mol de glicose e coloca 5 mol de sacarose. Você percebe que os valores de pressão de vapor, eles são os mesmos. Por que isso ocorre? Porque as propriedades coligativas, pessoal, elas não dependem da natureza do soluto. Então aqui a gente tem glicose e aqui a gente tem sacarose. A natureza não influencia. O que influencia vai ser o número de moléculas. Aqui nós temos 5 mol e aqui nós temos 5 mol. Então, se nós temos o mesmo número de moléculas, o efeito tonoscópico será o mesmo. Perceba que antes de se inserir o soluto, a pressão era 4,2 kPa. E agora a nova pressão é 4 kPa. Então, perceba que houve essa diminuição da pressão de vapor. E por que ocorre essa diminuição da pressão de vapor? Também é muito intuitivo. É como se o soluto, quando ele fosse inserido, o solvente se ligasse, né, interagisse com ele e impedisse que o solvente entre no estado de vapor. Como assim? É como se o soluto agarrasse, certo?
agarrasse o solvente, impedindo que ele vá para o estado de vapor. Então, se ele impede ir para o estado de vapor, menos moléculas nós vamos ter no estado de vapor e menor será a pressão que esse vapor exerce no sistema. Então, por essa razão que a pressão de vapor aqui, ó, ela diminuiu de 4,2 para 4 e diminuiu aqui, ó, de 4,2 também para 4. Houve a mesma diminuição porque, como eu falei, depende do número de moléculas e não da natureza do soluto. Tudo bem? Vamos em frente. Então, agora vamos fazer um estudo gráficozinho da tonoscopia. Bem simples. A gente já viu que pressão de vapor ela é diretamente proporcional à temperatura, né? Quanto maior for a pressão de vapor, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, vamos aqui, para a gente observar bem direitinho, pegar uma temperatura aqui fixa, certo? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, vou chamar de temperatura X, certo? Aí, na temperatura X, eu tenho diferentes valores de pressão de vapor. Esse, aí vou marcar o ponto aqui, ó, e temos esse. Opa! Deixa eu só melhorar isso aqui. Muito bem. Vamos lá. Pronto. Tentar fazer aqui melhor. Temos esse valor aqui. De todo modo, o que eu quero que você observe é o seguinte. Que nessa temperatura, o solvente ele tinha um valor de pressão de vapor, que eu vou chamar aqui de Y. E agora ele passa a ter outro valor de pressão de vapor, que eu vou chamar aqui de Z. Perceba que na mesma temperatura houve uma diminuição da pressão de vapor. A pressão de vapor diminuiu. Quando o solvente está sozinho, a pressão de vapor ela é Y. Quando a gente coloca o soluto não volátil, que é essa curva aqui, que vai mostrar a solução, né, que é o soluto mais o solvente, nós temos um valor menor aqui, ó, para a pressão de vapor, certo? Então, a gente consegue observar graficamente essa diminuição. Uma aplicação prática, né, da tonoscopia. Uma aplicação prática é o seguinte: quando você tem alguns rios de água salgada, a gente percebe que eles demoram mais tempo a secar do que os de água doce. É justamente por causa do efeito tonoscópico. Porque os solutos que estão ali, né, os sais que estão ali, vão impedir a evaporação do líquido. Então, assim, o rio ele vai demorar mais tempo, né, para secar. Os lagos, desculpe, né, eu disse rios, os lagos, eles vão demorar mais para secar. Aqui na imagem nós temos um lago de água salgada na região desértica, né, em Utah, nos Estados Unidos. Vamos para a nossa segunda propriedade de hoje, que é a ebulioscopia. Então, a ebulioscopia é o aumento da temperatura, né, ou ponto de ebulição de um líquido, certo? Então, imagine que nós temos aqui a água, certo? Aí a gente vai aquecer essa água. Agora, em uma segunda situação aqui, ó, nós vamos colocar glicose e vamos aquecer também. Quando a gente aquece, a gente percebe que a temperatura aumentou, a temperatura de ebulição aumentou. Antes ela era TE, agora vai ser TE', que está aqui, ó, um valor maior do que era antes, do que era TE. Tudo bem? Vamos fazer aí um estudo gráfico da ebulioscopia. Veja só, aqui nós temos a pressão em milímetros de mercúrio, duas curvas, uma do solvente puro e uma do solvente aqui na solução, né? Depois que a gente coloca um soluto não volátil. Como é que a gente vai fazer para olhar a variação, né, da temperatura de ebulição? Veja só, nós vamos fixar aqui, ó, na verdade já está fixo aqui na imagem que eu peguei, o valor de 760 milímetros de mercúrio, certo? Aqui, ó, na curva do solvente puro, nós temos um valor de pressão. De pressão não, desculpe.
nós temos um valor de temperatura, certo? Na curva da solução, nós vamos ter outro valor de temperatura. Perceba que do solvente puro para o solvente na solução, esse valor e esse, houve um aumento. Então, é esse aumento que a gente chama de efeito ebulioscópico. É o aumento da temperatura de ebulição. E é bem simples entender por que acontece esse aumento. Se, quando a gente adiciona o soluto, ele se liga, né? Por isso que a gente chama essas propriedades de coligativas, né? Ele se liga, o soluto se liga ao solvente, vai ser muito mais difícil a gente separar, né, o solvente do soluto. E o que é separar o solvente do soluto? É tentar colocá-lo para o estado de vapor. Então, vai ser mais difícil colocar para o estado de vapor, então maior terá que ser a temperatura para realizar tal processo. Tudo bem? Agora vamos ver uma aplicaçãozinha prática, tá? Uma aplicação prática disso aí é quando a gente vai requentar o café em fogo direto, né? Muito cuidado para não deixar ferver o café, porque o café ele é feito com água. E devido à presença de solutos não voláteis ali, a água ela vai não ferver mais a 100, vai ferver a uma temperatura superior, e ela fervendo a uma temperatura superior, o aroma e o sabor ali característicos do café vão ser afetados. Então, para evitar isso, para evitar que o café fique com gosto ruim, o que é que se deve fazer? Deve-se reaquecer esse café em banho-maria para evitar que ele ferva. Então aqui a gente tem um aparelhozinho que serve para fazer esse reaquecimento em banho-maria e assim evitar com que a água que está presente no café ferva a uma temperatura maior do que 100 e, devido a esse grande aumento de temperatura, o café perca o seu aroma e o seu sabor agradáveis, ficando com um gosto ruim. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as duas outras propriedades, que é a crioscopia e a osmoscopia. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima parte.